Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 8h45. Finanças. E hoje no quadro Finanças contaremos com a participação do advogado especialista em direito bancário, João Fernando Nascimento. Ele é o autor do artigo Exchanges de Criptomoedas e Open Banking, a solução dos problemas, que trata do Banco Central, que está finalizando uma proposta de regulamentação do Open Banking no Brasil. Olá, doutor João Fernando, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, muito obrigado em me receber. Doutor João, antes eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes esses termos utilizados no título, do artigo que o senhor escreveu. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, o artigo ele trata de uma controvérsia recente envolvendo as chamadas exchanges de criptomoedas. O que são as exchanges de criptomoedas? Nada mais são do que corretoras, ambientes em que as pessoas que desejam comprar ou vender as chamadas criptomoedas, como o Bitcoin, por exemplo, elas podem fazer os seus negócios. Então, a primeira parte aí do título do artigo e o tema do artigo trata dessa questão envolvendo as corretoras, que são ambientes de negociação de bitcoins e também outros tipos de moedas virtuais. A parte do Open Banking é uma iniciativa que começou aí ano passado a valer na Europa e que obriga as instituições financeiras mais tradicionais a darem acesso basicamente às chamadas startups de serviços financeiros, essas novas empresas aí, empresas inovadoras, para que essas empresas elas possam acessar os dados dos clientes dos bancos, com a devida autorização dos clientes, para que elas possam oferecer produtos diferenciados, para esses clientes. Então, o artigo ele trata primordialmente da questão das criptomoedas em corretoras que fazem a negociação dessas criptomoedas e como que essas corretoras, esse tipo de negócio de transação de criptomoeda pode ser impactado por essa nova regulamentação que nasceu na Europa e que deve ser introduzida no Brasil até o final desse ano, que é a regulamentação relativa ao Open Banking. Nesse caso, doutor João Fernando Nascimento, esta regulamentação não foge do princípio das criptomoedas de ser uma moeda livre? Não, de maneira alguma. Na verdade, o próprio Open Banking ele promove essa abertura, e essa flexibilização. E no fim das contas, acho que a economia e até o setor de serviços financeiros, ele tem caminhado para isso. Então, a partir do momento em que você introduz na regulamentação brasileira um modelo de Open Banking, os bancos eles passam a ceder um pouco do controle sobre os dados e as transações dos seus usuários para as empresas de tecnologia, as chamadas fintechs. E essa disponibilização, essa abertura, ela faz com que até as transações financeiras e também as transações envolvendo as criptomoedas, elas fiquem mais facilitadas e mais democratizadas, por assim dizer. Neste caso, o brasileiro ainda tem muito receio quando se fala em criptomoedas e também até nos open banks ou as fintechs, que nós encontramos já disponibilizando cartões de crédito, serviços bancários, empréstimos. Como isso pode ser regularizado ou regulamentado de uma forma que traga essa segurança para vencer essa barreira do próprio consumidor brasileiro? Pois eu acho que é um processo, até uma certa mudança cultural. Mas para você ter uma ideia, hoje em dia você tem mais CPFs, números de CPF investindo em criptomoeda, em Bitcoin, em outros tipos de moedas virtuais, do que em ativos da Bolsa de Valores. Então hoje existe sim uma preocupação com relação à segurança e até à credibilidade das criptomoedas, mas essa mudança cultural já vem acontecendo. Esse indicador que eu mencionei já é um forte indício de que essa cultura da inovação e de meios alternativos de se efetuarem trocas e pagamentos entre as pessoas, essa mudança já está acontecendo. Então, é um dado bastante relevante. Obviamente que o volume de recursos investidos aí na Bolsa é muito superior,
mas você já tem uma pulverização, né, desse interesse das pessoas, do cidadão comum pela criptomoeda, por exemplo. A criptomoeda é vista para muitos, melhor dizendo, como uma moeda que pode ser utilizada para lavagem de dinheiro. Isso é verdadeiro? Infelizmente isso é verdadeiro, né? Acho que, mas como tudo que existe, que funciona aí na economia, você tem diversos ativos e diversos até modelos de negócios que podem ser usados para o bem, vamos assim dizer, e para o mal. A criptomoeda não é diferente. É uma novidade, então chama atenção. E tem um elemento adicional, e que aí justifica até um pouco mais de preocupação, que é o fato de que a criptomoeda ela opera num sistema que é o chamado blockchain, que seria a infraestrutura que é utilizada para que essas transações elas sejam registradas, né, as transações de transferência de moedas e pagamento entre as pessoas, que por natureza, pela própria arquitetura dele, faz com que as movimentações de criptomoedas elas sejam difíceis de serem rastreadas. Elas são difíceis de serem, vamos dizer assim, rastreadas por um lado de identificação de origem dos recursos, mas por outro lado também ela tem um grau de confiabilidade muito alto, porque uma vez que uma transação ela é feita de criptomoeda, ela é feita no ambiente de blockchain, ela dificilmente pode ser fraudada ou até desconstituída. Então existe essa dicotomia entre uma vantagem que a infraestrutura por onde a criptomoeda circula ela oferece e por outro lado a possibilidade de que essas pessoas usem até essa vantagem, essa infraestrutura para movimentar recursos sem a identificação de origem e destino. E quais os conselhos que o senhor deixa para o nosso ouvinte que pensa em investir numa criptomoeda? Bom, eu acho que há um conselho que se utiliza, acho que para todo tipo de investimento, em primeiro lugar, estudar o assunto. É um ativo novo, tem muita tecnologia envolvida e infelizmente ainda muita volatilidade. Então, que se estude bastante o assunto, entenda como funciona e principalmente que se use isso como talvez uma diversificação de investimento. Uma pessoa que nunca investiu na Bolsa de Valores, ela não pode pegar toda a poupança dela e sair aplicando em ações na Bolsa. Ela deveria fazer isso com uma parcela pequena do seu patrimônio, né, e fazer um equilíbrio para que em cenários de volatilidade ela não tenha perdas significativas, mas que também em cenários em que há uma valorização desse ativo que ele é mais de risco, para que ela também colha os benefícios. Então, acho que a palavra de ordem no momento é cautela com relação às criptomoedas e bastante estudo, porque é algo novo e que merece ser entendido com profundidade. Quais os outros desafios que o senhor acredita que existam nesta regulamentação, tanto das criptomoedas como das fintechs ou desses bancos abertos? Pois bem, em relação às criptomoedas, por enquanto, o Banco Central ele não emitiu nenhum tipo de regulamentação. Ele está acompanhando, está monitorando o que o mercado anda promovendo de iniciativas, então ele está bem atento, mas ainda não regulamentou. Com relação às fintechs, esse ambiente anda muito aquecido nos últimos tempos, em virtude até do próprio padrão do setor no Brasil. Então, hoje você tem no Brasil uma alta concentração bancária, ou seja, você tem alguns poucos bancos, alguns poucos conglomerados financeiros que concentram um volume muito grande de relacionamento e de ativos, né, do público em geral. E o Banco Central, que na minha opinião é um regulador excelente, ele vem fazendo um trabalho já de muitos anos de promover essa descentralização do sistema bancário, né, a democratização do acesso aos serviços financeiros, né, e a abertura para que novos serviços inovadores e em algumas situações mais eficientes possam ser oferecidos para a população. Então, nós temos iniciativas como a do Open Banking, que eu citei agora, que vai dar acesso
vai permitir, né, que fintechs acessem informações de usuários com a devida autorização desses últimos, né, para que sejam oferecidos produtos que talvez não sejam oferecidos hoje, por bancos. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo. Você tem aí você pode ter uma fintech que, uma vez que ela recebe o acesso do usuário para acessar os dados da sua conta corrente, essa fintech ela faz uma análise da conta corrente, faz uma análise das movimentações desse usuário e oferece para ele um gerenciamento de finanças, né? Então, é como se fosse ali um concierge que explica para essa pessoa, fala, olha, você está gastando demais aqui, veja o seu gasto, olha, no final do mês aqui você não vai chegar. Então, as fintechs, elas pegam esses dados e conseguem, por exemplo, entregar algo com valor agregado para esse usuário, usando tecnologias novas e diferentes. Então, esse é um dos exemplos. Neste caso, o que o senhor fala, esse acesso aos dados da pessoa na conta corrente seria autorizado pela aquela pessoa que está contratando essa fintech, que está aderindo a essa fintech, é isso? Exatamente. E aí essa fintech seria contratada para ser um consultor? Ela pode ser contratada como um consultor, eu não diria, mas ela vai entregar para essa pessoa uma análise, né, das finanças dela e entregar para ela, por exemplo, uma ideia de gerenciamento de despesas, uma ideia de repente, uma linha de crédito que ela poderia tomar para chegar ali até o final do mês, uma linha de crédito talvez um pouco melhor do que o banco normalmente ofereceria para ela. Quero agradecer a participação na Rádio Justiça, no quadro Finanças, do advogado especialista em direito bancário, Dr. João Fernando Nascimento. Ele é o autor do artigo Exchanges de Criptomoedas e Open Banking, a solução dos problemas, que trata sobre o Banco Central estar finalizando uma proposta de regulamentação do Open Banking no Brasil. Doutor Fernando, muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Até uma próxima ocasião. Eu que agradeço. Um abraço.